Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Live. Peço desculpas, a gente estava tentando aqui, mandando solicitação, mas não deu tudo certo. Agora está tudo certo, né? Vamos tocar então nossa live. Quero agradecer a presença de todos aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante e que gera dúvida em muitas pessoas. A gente vai falar sobre a bula. Sabe aqui, quando você vai fazer o uso de uma medicação, você costuma ler a bula? Você sabia que antes daquele medicamento ser aprovado, chegar na prateleira de uma farmácia, ele passa por um processo rigoroso, e é esse processo que a gente vai esclarecer aqui de uma forma muito clara, objetiva, com os nossos convidados que estão aqui conosco, e eu quero te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o que a bula diz, né? E o que você precisa saber quando for fazer algum uso de uma medicação. Para falar sobre esse tema, a gente tem aqui a Lilian Amaral, que trabalha na área de qualidade e assuntos regulatórios da Novo Nordisk, na fábrica de Montes Claros. Muito boa noite, viu, Lilian? Boa noite, Tom. Boa noite, pessoal. Como você disse, Tom, eu trabalho na área de qualidade. Eu comecei a minha carreira profissional na Novo Nordisk em 2015, na área de controle de qualidade, que é onde estão os laboratórios, né? Onde a gente faz a análise do produto, matérias-primas, a água que a gente utiliza na produção. Em 2007, eu deixei a Novo Nordisk, me mudei para São Paulo. Lá eu trabalhei para outras empresas do ramo farmacêutico, fiz meu mestrado, meu doutorado. E em 2015, eu voltei para a Novo Nordisk numa outra área, que é a garantia de qualidade, que é onde estou, né, até hoje. Tá aí, daqui a pouquinho ela vai trazer, então, a Lilian um esclarecimento de todo esse processo, de forma prática, né? Um pouquinho da rotina dela de trabalho para te ajudar a entender o que você encontra na bula de um medicamento. E eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, muitas mães têm dúvidas, por isso eu quero chamar aqui e apresentar para vocês a Cláudia Aloia. Ela é criadora de conteúdo, né, na internet para as mães, tem muitas mães seguidoras. Muito boa noite, seja bem-vinda, Cláudia. Boa noite, eu que agradeço o convite e é muito bom nós podemos informar tantas mulheres, tantas mães, porque eu acho que nós, especialmente mulheres, começamos a prestar atenção e ficar com medo da bula, às vezes, na maternidade, porque tudo que a gente vai oferecer aos nossos filhos, de repente, para nós, sempre foi tudo muito mais tranquilo, antes de sermos pais. Depois que nos tornamos pais, a gente entende das responsabilidades e se preocupa um pouquinho mais. E é um prazer estar aqui com vocês, dividir. Também sou mantenedora de 2 escolas de educação infantil, além das mães seguidoras aí. Então, falar com mãe, eu acho que eu falo bem umas 18 horas por dia. Então tem muita coisa para falar, para tirar dúvidas, né? E é importante a gente pegar esse gancho que a Cláudia falou, porque quando a pessoa não tem informação, ela acaba passando, às vezes, uma informação errada. E isso vai gerando cada vez mais dúvidas. E o nosso objetivo aqui é esclarecer, porque a gente está falando de algo sério, né? Que tem a ver com a nossa saúde. E é esse o nosso objetivo nessa live promovida pela Novo Nordisk. E quem participa com a gente também é o Fernando Pereira, farmacêutico especialista em farmacovigilância. Fernando, bem-vindo, boa noite. Oi, Tom, boa noite aí. Agradeço a Novo aí pela oportunidade. Eu venho há muitos anos aí trabalhando e estudando os medicamentos nas indústrias farmacêuticas que eu trabalhei. E farmacovigilância é escrever aquela parte da bula que fala sobre a segurança dos medicamentos, as reações adversas, contraindicações, cuidados. Então podem contar comigo durante a live aí para esclarecer dúvidas sobre isso. Obrigado. Aí a gente vai esclarecer para você que lê a bula. Muita gente acaba perguntando, nossa, mas tem alguns sintomas lá, como que é? Todo mundo vai ter os... A gente vai esclarecer para vocês por que tem aqueles sintomas que aparecem lá, o que você precisa saber, o que você não precisa se preocupar em relação ao que está na bula, né? Porque existem casos que a gente precisa colocar ali e eles vão explicar da melhor forma, porque acontece durante todo o processo de estudo e tudo mais, mas eu não vou dar spoiler agora falando, não, vou deixar para eles contarem. E eu quero contar com a sua participação também. Ó, primeiro, você está vendo o aviãozinho que está aqui, ó, do lado direito? Pega esse aviãozinho e manda para um monte de gente aí, das pessoas que te seguem, para que as pessoas também tenham essas informações. Dia 17 de setembro é o Dia Mundial da Segurança do Paciente. E a gente vai falar sobre isso, porque
a farmacovigilância tem todo esse cuidado, né? Garantir a segurança de quem vai fazer o uso de um medicamento, e a gente vai explicar tudo isso para vocês. E eu quero também receber as suas dúvidas. Eu quero que você que está acompanhando essa live mande suas dúvidas, suas perguntas. Podem mandar aqui, que a gente daqui a pouquinho vai ter um momento para a gente responder. Os nossos convidados vão poder tirar e esclarecer todas as dúvidas. Como a Denise Franco, endocrinologista, falou aqui agora, né? Precisamos falar mais sobre esse assunto para que as pessoas não caiam em mitos. E é esse o nosso objetivo. Mas, ó, uma coisa importante, tá? Durante a live, a gente não vai falar sobre nada de medicação da Novo Nordisk. Se você quer tirar alguma dúvida relacionada a alguma medicação específica, eu vou passar agora os canais para vocês, tá? Tem vários canais. Então, começando pelo site novonordisk.com.br/fale-conosco ou pelo e-mail sac.br@novonordisk.com, ou, se você preferir, pelo 0800 014 44 88. É isso, gente. Tem dúvida? Pode entrar direto em contato com a Novo Nordisk em relação aos medicamentos, né? Nosso objetivo aqui não é promover nenhum medicamento. Nosso objetivo é esclarecer dúvida. Essa live ela tem como função levar informação e te ajudar a entender um pouco mais sobre vários pontos importantes, nesse caso, sobre a bula e o que você precisa saber. E eu já chamo a Cláudia para me explicar uma coisa. Eu já sei que ela é criadora de conteúdo, que tem várias dúvidas, que lida com mãe o tempo todo, mas agora eu quero falar de você, Cláudia. Queria entender, né, como educadora, uma pessoa que trabalha com educação, que conversa com as mães, é mãe também, como que funciona? Você sempre se preocupou com a bula no seu dia a dia, né? Isso gerava dúvidas, gera dúvidas, eu quero saber. Olha, eu acho que antes de me tornar mãe, eu às vezes lia a bula, confesso que nem sempre, mas depois da maternidade, além de eu fazer o uso da bula, eu nunca fui, eu sempre olhei mais no sentido de armazenagem, se vê se a dosagem bate com o que o médico prescreveu na receita. E qualquer dúvida que eu tivesse, eu sempre vou tirar com o médico, né? Porque eles têm ali os N motivos deles. Então, eu leio, sim, especialmente no que se diz... Eu sempre tenho aquela dúvida, ainda mais de medicação pediátrica. Será que vai na geladeira? Será que não vai? Tem que balançar muito? Não tem? Onde eu posso armazenar melhor para que a gente não perca o efeito? Porque, enquanto mãe, a gente quer que aquele remédio faça o efeito, assim, mágico, e que ele não precise voltar a entrar com nenhum outro medicamento. Então, eu faço mais nesse sentido. Do mais, eu sigo as orientações do médico. Mas a gente sempre... eu, pelo menos, sou curiosa. Eu dou uma lida, geralmente, às vezes, quando eu tô sem a caixinha, tô no momento lá que eu quero ler, eu busco lá na internet a bula oficial do laboratório, também consigo ter acesso a ela. Então, eu geralmente pego, sim, mas eu te falo que não são todas as mães que fazem isso. E, às vezes, quem faz também fica com muitas dúvidas. E é muito legal você tocar nesse ponto de levar para o médico, né? Porque o médico vai te ajudar a esclarecer algumas questões, porque a bula ela contém muitas informações, e aí eu queria, por conta de um processo muito rigoroso para garantir a segurança de quem faz o uso de um determinado medicamento. Por isso eu quero chamar o Fernando aqui para ele explicar que processo é esse, Fernando, chamado farmacovigilância. Sim, olha, existe muita ciência e muita tecnologia assim, por trás do remédio que a gente toma, que a gente pega lá no balcão da farmácia, prescrito pelo médico, e depois vai tomar em casa. E qual é essa ciência? Na realidade, como você falou, é um processo, né? Ao tomar o medicamento, a pessoa tem que saber o que esperar do tratamento. Não pode ter surpresas, não pode tomar o medicamento às cegas. Tem que ter informação, tem que ter orientação. E quem vai atrás dessa informação é a farmacovigilância. Como que se constrói essa informação? Através de um processo operacional. É um conjunto de atividades que a indústria farmacêutica faz, tanto antes do medicamento entrar no mercado, nas pesquisas clínicas, como depois que está no mercado, a gente continua estudando. Então, a gente registra
todos os benefícios, aquilo que é a indicação do medicamento, e todos os riscos nas formas de quais são as reações adversas, quais são as contraindicações, quais são os cuidados, tudo isso é registrado assim, cientificamente, e depois, se eu tiver tempo, eu passo os detalhes desse processo operacional. Mas a farmacovigilância como processo é isso, é construir a informação do medicamento, aquilo que sai na bula, tanto os benefícios como as possíveis reações adversas, contraindicações e outros riscos. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre esse processo. Eu vou até falar para as pessoas que daqui a pouquinho o Fernando, junto com a Lilian, eles vão esclarecer para a gente, por exemplo, quando a gente vê lá vários sintomas que aparecem, as pessoas têm dúvidas, né? Por que aqueles sintomas, aquelas reações lá que estão dizendo, elas podem acontecer? Porque elas estão registradas ali, né? O que aquilo significa, né? Todo mundo vai ter aquilo? A gente vai trazer a resposta daqui a pouco para você não se assustar e entender por que aqueles sintomas precisam estar ali, né? E te ajudar a entender melhor quando for tomar alguma medicação. Agora, eu queria pedir para a Lilian explicar um pouquinho sobre esse processo, né? O trabalho de qualidade e de assuntos regulatórios. Como que funciona na prática, né? Dentro da farmacovigilância. Seu trabalho, Cláudia. Lilian, perdão. A gente está falando de segurança do paciente, né? E eu vou falar de qualidade. E a qualidade, ela está totalmente ligada à segurança do paciente. Você já imaginou as consequências, né? Os danos que um medicamento de uma baixa qualidade, por exemplo, um medicamento contaminado, pode trazer para o paciente? E nós que trabalhamos na qualidade, nós somos uma barreira, né? Para garantir que apenas medicamentos dentro do padrão de qualidade exigido cheguem para a população. Eu costumo dizer que a garantia de qualidade é uma das áreas principais dentro da indústria farmacêutica. Lembra que eu falei, né, que nós somos uma barreira? Nós desafiamos, nós avaliamos toda a etapa do processo produtivo e dos processos que dão suporte à produção. E isso começa até mesmo antes da chegada das matérias-primas, do material de embalagem na nossa fábrica. Começa lá no nosso fornecedor. Né? Os nossos fornecedores precisam ser qualificados. O que é que isso quer dizer? Que ele precisa atender requisitos de qualidade, precisa ter um sistema de qualidade. Né? E essas matérias-primas, quando nós recebemos desses fornecedores qualificados, os materiais de embalagem também, só são liberados para uso lá na nossa produção depois que nós atestamos que elas atendem esse padrão de qualidade. Para o produto acabado é a mesma coisa. Ele só é liberado pela garantia da qualidade para o mercado depois que nós revisamos toda a documentação de um lote, que é um dossiê, na verdade. Essa documentação, ela traz informações de todos os materiais que nós utilizamos na fabricação daquele lote, dos monitoramentos que nós realizamos, do ar, da água, temperatura, umidade, dos equipamentos, das pessoas que foram envolvidas naquele lote. E depois que nós certificamos que tudo foi feito de acordo com os requisitos, esse medicamento vai ser liberado. Para que aconteça a produção, esses processos, tudo isso precisa estar documentado em procedimentos. Por quê? Porque eles precisam ser padronizados. Todas as vezes que nós fabricarmos um lote, nós precisamos seguir um padrão, as etapas precisam ser padronizadas. E esses documentos são aprovados pela garantia da qualidade. A mesma coisa, os equipamentos, eles precisam ser qualificados. O que isso quer dizer? Eles precisam estar adequados para aquele uso. Essas qualificações somos nós que aprovamos também. Além disso, nós aprovamos as alterações que vão ser implementadas na fábrica. Por quê? Porque as alterações elas não podem introduzir nenhum risco, nenhum impacto para a qualidade do produto, para a segurança do paciente. Então, elas precisam ser introduzidas de forma controlada. Nós participamos também como aprovadores nas investigações de desvios. Então, toda vez que a gente não segue um requisito, que a gente se desvia dele, nós precisamos identificar a causa daquele desvio para que a gente tome ações assertivas, de forma a eliminar esse problema. Nós também fazemos revisões periódicas dos nossos produtos, tratamos as reclamações de cliente e fazemos revisão também do nosso sistema de qualidade. Além disso, as auditorias, que é o processo que vai atestar
que nós, né, seguimos com todos os requisitos estabelecidos nas legislações aplicáveis e nos nossos procedimentos. Bom, pelo que a Lilian acabou de explicar para a gente, né, é um processo extremamente rigoroso, né, e muito detalhista mesmo, que você precisa seguir passo a passo para garantir a segurança do paciente. E a gente está falando, né, do Dia Mundial da Segurança do Paciente, que acontece dia 17 agora, de setembro, e é por isso que a gente está esclarecendo isso, porque falar sobre medicamento e bula ainda gera muita dúvida, né, Fernando? E aí, uma das principais dúvidas são a relação, né? Quando a gente fala de medicamento, a gente está falando de benefícios, na maior parte, e também de risco, para que esse medicamento chegue na prateleira, né? Então, existe todo um processo para avaliar os benefícios e os riscos que um medicamento pode trazer, é isso? Como que funciona esse processo aí? Na realidade, um medicamento, para alcançar o mercado, ele tem que primeiro comprovar um perfil de benefício-risco favorável. Ou seja, é óbvio que os medicamentos causam benefícios. Se a gente comparar hoje, os medicamentos que temos hoje e a população de hoje com 300, 400 anos atrás, quando não tinha vacinas, quando não tinha antibióticos, a expectativa de vida hoje é muito maior. Então, é inegável que os medicamentos, sim, causam benefícios, mas eles têm riscos. Eles podem causar alguma reação adversa, eles podem causar algum mal. Como que a gente consegue identificar os riscos? Através desse processo. Antes, os candidatos a serem um medicamento no mercado, eles passam por rigorosos testes, principalmente as pesquisas clínicas. Então, é isso que é importante as pessoas entenderem. Numa pesquisa clínica, nós temos um candidato a ser um remédio a ser comercializado. Então, vamos supor que é uma pesquisa clínica, sei lá, de um antihipertensivo, um medicamento para controlar a pressão. Então, em vários centros de pesquisas, os pacientes são internados, e aí eles tomam aquele candidato a ser um medicamento, normalmente se compara, é um duplo cego, randomizado, se compara ou com outro medicamento que já está no mercado ou com placebo. E aí, a farmacovigilância, ela registra tudo o que acontece. Ciência se faz através de registro de dados. Então, ok, é um antihipertensivo. Olha, 1000 pacientes tomaram esse medicamento e olha, ele realmente controlou a pressão. Então, ele tem benefício. A indicação dele é um antihipertensivo. Opa, mas espera aí, alguns tiveram algumas reações adversas. Ó. De 1000 pacientes, nós registramos aqui, 3 tiveram diarreia, 2 tiveram dor de cabeça, alguns a glicose sanguínea aumentou. Tudo isso é registrado e vai se construindo a segurança do medicamento. Quando se chega à conclusão que os benefícios são infinitamente superiores aos riscos, mas os riscos existem, nós já temos ali a construção da segurança. A gente já tem o material para colocar na bula quais são as reações adversas, ou seja, o que ele causa de mal, quais são as contraindicações. O que é contraindicação? Qual condição que eu tenho, ou qual doença que eu tenho, que tendo isso, eu não posso tomar esse medicamento. Eu vi nas pesquisas clínicas que se a pessoa é diabética, ela não pode tomar esse medicamento, porque vai piorar o diabetes dela. Ou, de repente, ela tem algum problema renal, ela não pode tomar esse medicamento. Então, isso são as contraindicações. Não são só as reações adversas, são as contraindicações também. E os cuidados em geral. Por exemplo, grávidas, determinados medicamentos grávidas não podem tomar, senão vai causar algum mal ao bebê. E outras coisas que a gente vai falar aqui, se pode tomar com o estômago cheio ou não, se pode tomar com leite ou não, se mulher amamentando pode tomar ou não. Se isso tudo foi conhecido e registrado, vai sair na bula, quando o medicamento alcançar o mercado, tudo isso será informado. Mas, muitas vezes, a gente não tem todas as informações ainda, depois que o produto está no mercado. Então, a farmacovigilância continua sendo trabalhada depois que o medicamento está no mercado. Por isso que é muito importante
os pacientes que usam os medicamentos continuarem dando o feedback. Ou seja, o medicamento realmente está fazendo efeito, ele está causando alguma reação adversa que a gente não tinha visto nas pesquisas clínicas. E outra coisa, hein? As pessoas têm que tomar os medicamentos de forma racional, tem que tomar direito, tem que tomar de acordo com o que o médico receitou, ou se é uma automedicação, tomar uma automedicação responsável, porque tudo pode influenciar. Então, nós provemos a informação que nós conhecemos através do registro das pesquisas clínicas. E esse estudo continua depois que o produto está no mercado. Então, é mão dupla, é da indústria para os pacientes, e os pacientes também têm que devolver para a gente o que está acontecendo. É assim que funciona o processo. E a gente vai reforçar daqui a pouco, né, com mais detalhes, essa importância do outro lado, de quem faz o uso de uma medicação. Como é importante, em caso de perceber algum sintoma ou algo diferente, relatar isso, né, para a fabricante, porque só assim a gente consegue garantir mais segurança. Daqui a pouquinho o Fernando vai explicar isso junto com a Lilian, mas eu quero agora falar com a Cláudia, que está estudando ali tudo. Sério, eu queria saber dela se ela tinha toda essa informação, né? E o que chega de dúvida para ela, né, em relação à bula, porque eu escuto muita coisa das pessoas, né? E tem coisas que eu acho até absurdas, mas é que as pessoas acreditam mesmo, né? E eu queria saber se chega todo tipo de pergunta, de dúvidas, né? Até mesmo quem lê a bula e às vezes não consegue interpretar uma bula. E olha que essa bula é uma bula feita para o público leigo, né? Como que é isso, Cláudia? As pessoas, as mães, os pais que te acompanham, eles comentam sobre isso? Qual que é o ponto que mais gera dúvida ou confusão para as pessoas? Olha, eu tenho um grupo de mães fechado no Facebook, que nós somos em 70 mil mães só da região do ABC. E a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive com relação a isso, com o nome de medicamento na internet, porque o que é bom para o meu filho não é bom para o seu. Por isso a indicação do médico, além, claro, de ter o apoio da bula ali para você tirar qualquer dúvida. Mas as perguntas são com relação à dosagem, gravidez e lactação, também muitas. Por quê? A maioria dos medicamentos, se ela for ler ao pé da letra a bula, às vezes está escrito não recomendado para gestantes ou para quem amamenta, porém, o médico recomendou, porque o benefício é maior do que o risco, claro, né? Por isso que ele... Então, geralmente são essas as maiores dúvidas, e a questão da automedicação também, que às vezes fica passando aí pela internet. Então, é o que eu sempre peço para elas tomarem muito cuidado. E outra dúvida que sempre chega, e que foi uma dúvida minha e que eu alertei na minha rede social, e a maioria das pessoas não se ligavam nisso, era com relação, por exemplo, à cor do medicamento, ou mesmo se ele tem um determinado aspecto e mudar. Não pode achar normal. E aí é fazer a nossa parte, de ligar para o laboratório, e todas as vezes que eu precisei ligar para algum laboratório, esse serviço aí na outra ponta da indústria farmacêutica é excepcional, porque o atendimento é rápido, eles resolvem o problema, alguém vem, te atende, já vieram até a minha casa. Então, é o que eu falo para eles. Sai um pouquinho da internet, entre em contato com o médico, e se a dúvida é com o medicamento, aí vai direto com o laboratório. Mas uma outra vertente eu já vi mãe também assim: eu não vou dar esse remédio para o meu filho, não. Eu li a bula, ele vai morrer se ele tomar. Não vou dar. Aí não dá, a criança piora, evolui para um quadro que poderia ter sido evitado, porque por falta de informação, medo, insegurança que nós pais temos, claro, não deu o medicamento porque leu a bula e ali tomou aquele 1% que teve aquela reação adversa ou combinou com algum outro medicamento, já falou: pode ser eu não quero que esse 1% seja meu filho. E aí já não oferece. E aí eu vejo muitas pessoas comentando também: mas se você lê uma bula, você não toma nada. Então, por isso que é você ler com atenção, né? Com esclarecimento. E tendo dúvidas, o laboratório pode tirar essa sua dúvida e o médico.
Então, não tire conclusões, é o que eu falo para eles. Eu não deixo eu tirar conclusão eu mesma. Eu procuro informação. E as informações, só quem vai poder te dar ou é o laboratório ou é o médico, mais ninguém. Não adianta perguntar no grupo do Facebook, não adianta vir perguntar para a Cláudia, para a vizinha. A gente tem que ser, nós temos que ser conscientes, né? O trabalho da indústria é tão bacana, tão legal, tantos, né, setores aí de qualidade, tantos testes, e a gente precisa fazer uso disso e trazer isso para o nosso cotidiano. Nós vamos minimizar aí inúmeros problemas. Sem dúvida. E a Cláudia tocou num ponto super importante, né, Lília? A questão da bula e do médico, né? Seguir a prescrição médica, tem dúvidas, falar com o seu médico, né? Porque o que acontece às vezes é que o que é passado pelo médico não é seguido e a pessoa fica... Aí aparece algum sintoma e se relaciona a uma medicação. Vamos falar da importância, né? Eu acho que a bula é, de fato, uma aliada importante, mas o médico em primeiro lugar, né? Com certeza. A bula, ela traz todas as informações orientativas, né, como o Fernando disse, para um uso racional. O que é esse uso racional? O uso correto em relação à dosagem, em relação ao tempo, e isso garante que a gente minimize qualquer risco, né, a usar o medicamento. Na bula, quando a gente olhar todas as informações, a gente evita o erro. O que eu tenho lá na bula? Um exemplo, composição. Ah, mas eu não sou da área da saúde, não sou químico, o que eu preciso olhar de composição? Eu vi que alguma pessoa aqui comentou sobre corantes, né? Muitas pessoas são alérgicas a corantes, principalmente ao amarelo de tartrazina. Então, se eu tenho alergia, eu vou lá na composição, eu não vou usar. Posso pedir o médico para trocar o medicamento. Então, eu já evito uma reação alérgica. Né? Tenho também informações, Fernanda até já comentou, né, sobre a ação esperada do medicamento, sobre as contraindicações, precauções a utilizar, sobre o armazenamento, que é muito importante, né? A gente pode até falar sobre o armazenamento depois. E o médico é uma pessoa que tem toda a compreensão do texto da bula. Algumas vezes nós não temos todo o letramento suficiente, né, em saúde para entender todos aqueles dizeres. Então, é um médico que, além da compreensão, tem acesso a informações mais técnicas que nós e conhece o perfil do paciente. Então, o tratamento para aquele paciente, ele é específico, ele é direcionado. Foi o que a Cláudia falou, mas eu uso esse e o meu amigo usa outro, usa uma dosagem. Por quê? Porque o tratamento ele é específico, ele é individualizado. Não, e detalhe, né? A gente fala de dosagem também, né, Lília? Tem todo um estudo para saber a dosagem correta, que é o médico que vai saber administrar isso e passar para o paciente. Exatamente. É um cálculo científico, né? E muito cuidadoso para definir a dose de acordo com a idade, com peso, enfim, vários fatores, né? Sem dúvida. Eu vou trazer agora, então, o Fernando para ele explicar para a gente, né? Ele já deu um panorama ali, mas ele já explicou que a farmacovigilância, ela não para, né? Ela é pré e pós também, né? O trabalho continua para investigar, para saber, né? Relatar. Então, significa o quê? A bula, ela também pode se modificar, ou, Fernando, dependendo do que for relatado depois do uso? Como que funciona isso na prática? A bula, na realidade, ela não inventa nada. Tudo aquilo que foi conhecido e registrado, por exemplo, nas pesquisas clínicas, como eu falei, está ali descrito na bula. Eu estou com uma bula na mão aqui, ó, por exemplo. Ó. Não vou falar um medicamento, mas eu estou com uma bula na mão. Ele está dizendo assim, para que esse medicamento é indicado? Então, quais são as indicações? Para que ele serve? Ele serve para controlar diabetes, é um antibiótico, vai matar a bactéria e combater uma infecção. E aí ele traz como funciona, onde guardar, por exemplo, conservar em temperatura ambiente entre 15 e 30 graus. Por que isso aqui? Porque nas pesquisas clínicas nós verificamos através de testes que é assim que se preserva as propriedades do medicamento. E assim é também as reações adversas, as contraindicações. Tudo isso é fruto de registro de dados e análise dos dados. Não se inventa nada. Só que o conhecimento, ele é dinâmico. O que é conhecido hoje, talvez seja só a ponta do iceberg ali. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda.
Depois que o produto está no mercado, imagina um medicamento, um analgésico, que foi lançado, sei lá, na década de 60. Milhões, talvez bilhões de pessoas já tomaram isso. Então, efeitos que centenas ou milhares que tomaram durante as pesquisas clínicas vão aparecer quando milhões, talvez bilhões de pessoas tomarem. Então, o conhecimento é construído todo o tempo. Por isso que é muito importante quem toma os remédios, se por acaso acontecer alguma coisa, relatar isso. Aí nós iremos avaliar se tem alguma relação de causalidade. É importante reportar e reportar com muita informação também, porque nós temos que garantir que realmente o medicamento ele é o causador daquela reação adversa. Porque pode ser que seja outros fatores que expliquem aquela reação adversa. Vou dar um exemplo aqui, hipotético. A pessoa tomou um remédio e disse que passou mal. Ok, tomou um remédio e passou mal. Mas a gente precisa de mais informação. Aí, cutucando a pessoa, ela vai nos dar mais informações. Ó, eu sou diabético, tenho certa idade, às vezes até a própria etnia, a raça da pessoa pode ser um fator influenciador para a reação adversa. Ou então, outras coisas aconteceram que melhor explica ela ter passado mal. Ela disse que teve vômitos e diarreia depois que usou o medicamento. Mas também, naquele mesmo dia, ela comeu 1 quilo de feijoada e tomou 5 doses de caipirinha. Será que foi o remédio que causou isso? Vamos estudar. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que tenha outros fatores. Agora uma dúvida, Fernando. Quando isso acontece durante o estudo clínico, tudo isso é relatado, independente da causa, né? Você tá no... Qual é a diferença do estudo clínico para quando o produto está no mercado, no mundo real? Nas pesquisas clínicas, nós temos tudo sob controle. Nós sabemos tudo sobre os pacientes que estão usando os medicamentos. Nós sabemos todos os dados clínicos, a história médica, a história farmacológica. Ele está normalmente internado num centro de pesquisa. Nesse caso hipotético, por exemplo, ele não vai comer uma feijoada e tomar caipirinha junto com o medicamento. É diferente do mundo real. No mundo real acontece muita coisa. No mundo real, as pessoas tomam diversos medicamentos ao mesmo tempo. No mundo real, nem sempre se usa o medicamento de acordo com a bula ou de acordo com a orientação médica. Então, assim, tem que reportar o que aconteceu. Sim, tem que reportar, mas com muita informação para que a gente possa analisar. Se o medicamento tiver culpa no cartório, for uma nova reação adversa, nós iremos colocar isso na bula. Então, nós estamos construindo a informação. Eu acho a farmacovigilância uma ação muito nobre, porque, no fundo, nós estamos informando a população quais são os riscos que um medicamento pode causar. Só que a gente informa com uma base científica. A gente não inventa, como eu falei. Toda vez que a gente informa alguma coisa, aquilo tem alguma base científica. Por isso que é mão dupla, como eu falei. É da empresa para os pacientes e dos pacientes para a empresa. Aí a gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas já está chegando pergunta. Se você tem alguma dúvida em relação à bula, né, quer saber como funciona o trabalho da farmacovigilância... Ô, Tom, eu posso responder uma pergunta que eu vi aqui que eu achei muito interessante? O que fazer... Alguém disse assim, o que fazer quando acontece uma reação adversa que não está descrita na bula? Isso é importante dizer, claro, fique à vontade. Porque, conforme eu falei, nós colocamos na bula aquilo que nós descobrimos. Não se inventa nada. Então, seja na pesquisa clínica ou seja com o produto já no mercado, nós descobrimos que o medicamento pode causar determinadas reações adversas. Mas pode ocorrer uma reação adversa não descrita na bula? Pode, por diversos fatores. De repente, são características individuais do paciente, características genéticas do paciente, ou pode ser um outro fator que explica isso, como eu falei aqui no caso da feijoada. Então, é muito importante que a pessoa nos relate essa reação e nós iremos verificar se tem a ver com o medicamento ou não. É construção de conhecimento novo. Talvez essa reação adversa não descrita na bula, que a pessoa falou,
faça parte daquela parte do iceberg que a gente não conhece ainda. E a gente só vai conhecer se aconteceu com alguém. Então é isso. Pode acontecer sim. Tá aí respondendo. É a pergunta do Elbert Amaral, então já estamos. O Fernando acabou de responder. Se você tem alguma dúvida em relação à bula, quer tirar, né, tem algum questionamento, ou alguém passou alguma informação que você não sabe como checar, pode fazer a pergunta aqui para a gente, que essa é a oportunidade de esclarecer. Agora, Fernanda, me diz uma coisa, né? Lilian, perdão. Lilian, me conta uma coisa, a questão do armazenamento, você falou que é muito importante, né? E muita gente, depois que compra o medicamento, acaba colocando o medicamento em qualquer lugar, às vezes não se preocupa com a luz, e é muito importante saber onde guarda uma medicação, né? Exatamente. As condições de armazenamento, elas são um fator muito importante em todo o ciclo de vida do medicamento, né? As condições adequadas vão garantir a estabilidade desse medicamento durante todo o prazo de validade. Se eu armazeno de forma incorreta, algumas características do medicamento vão estar impactadas. Por exemplo, as características químicas, né, o teor de ativos daquele medicamento, as características físicas, aparência, cor. A Cláudia até falou, né? O medicamento estava diferente. Odor, sabor, viscosidade. As características microbiológicas, né? O produto que é estéril, ele precisa permanecer estéril durante a validade. Se ele não é estéril, ele precisa continuar resistente ao crescimento, à proliferação de micro-organismos. As características terapêuticas e toxicológicas, né? As características toxicológicas, a toxicidade, ela precisa se manter em nível muito baixo ou inexistente. E tem alguns fatores que influenciam diretamente nessas características. A principal delas, temperatura, né? Temperaturas fora do padrão definido lá no estudo de estabilidade pode induzir a ocorrência de reações químicas e a decomposição do ativo. Ou seja, o medicamento ele pode perder a sua eficácia, né? Ou ter sua eficácia diminuída. Um outro fator importante... e por falar em temperatura, eu me lembrei de uma coisa. Tem medicamentos que a recomendação é temperatura ambiente. A gente tem que ter muito cuidado com essa temperatura ambiente, porque ela é definida ali em torno dos 25 graus. Mas aqui na minha cidade, a temperatura chega 40. A quase 40. E aí você imagina, o medicamento que eu preciso manter em torno de 25 graus, eu deixo no carro estacionado no sol todo dia durante um ano. Você imagina como esse medicamento vai ficar, né? Será que eu vou ter eficácia? Será que eu não vou ter ali, né, decomposição do ativo e ter alguma toxicidade? Um outro fator é a umidade. Muitas pessoas colocam o medicamento ali perto da pia, em banheiro, né? A umidade, ela pode favorecer o crescimento de fungos e bactérias. Então, eu vou ingerir um medicamento potencialmente contaminado. E tem medicamentos que eles têm muita afinidade pela água. Então, vai afetar a aparência desse medicamento, né? Vai mudar a cor, enfim. E um outro é a luminosidade. A luminosidade, a incidência de raios ultravioleta, de raios solar diretamente no medicamento, também desencadeia aquelas reações químicas e decomposição que eu falei. Por isso que é comum a gente comprar medicamentos que vêm em frascos escuros, né? Aquele frasco âmbar. Por quê? Eles evitam a incidência direta sobre o medicamento. Então, se a gente observa as condições de armazenamento adequadas, e elas estão lá na bula também, significa que o meu produto ele vai estar bom, né, durante todo o período de validade que está descrito lá na rotulagem. Então, aproveitando, Cláudia, me explica aí como funciona na sua casa, né? O armazenamento é algo que preocupa, vocês tomam cuidado, né? Tanto você quanto o pai das crianças, como que funciona? E se você já teve, né, alguma situação, algum efeito adverso e você relatou isso, como que, se você já teve, como que você administrou isso? Olha, sobre armazenagem, eu sempre me preocupei com isso. Por quê? Meus pais tinham o hábito de guardar no banheiro.
E aí eu soube da informação, isso há muitos anos atrás, antes de eu ser mãe, eu falava, não pode guardar no banheiro, tem o vapor do chuveiro, tem isso, tem aquilo. Então, e eu sempre olhei na bula. Tanto que eu sempre coloco assim, é que a vida de mãe é uma correria só, né? É casa, criança, trabalho, mas eu parto assim, eu falo, poxa, eu já trouxe aqui no PS ou no pediatra. Já foi um tempo ali, já vão umas 2 horas, né? Peguei a receita, comprei, investi no medicamento. 5, 10 minutos eu preciso dar uma lida ali para ver como guarda, se tá tudo certo, se ele tá com as características. E aí, certa vez, eu, nesse meu hábito de ler a bula, fui montar ali o antibiótico e ele ficou com a cor diferente. E lá na bula estava escrito, se o antibiótico não tiver no tom X, não utilize este medicamento. Falei, e agora? Antibiótico, não tem outra receita, como que eu vou comprar outro? E a gente fica naquela ânsia, né, de correr contra o tempo. Entrei em contato, aí eu entrei em contato direto com o laboratório, porque já estava ali na bula, não tinha, eu não precisei entrar em contato com o médico, já era algo que estava descrito ali. Então, fui direto ao laboratório, eles falaram, não, não toma, passei todas as informações, o lote, como que eu fiz, como que eu manipulei aquele remédio, se ele estava na geladeira, se não, e eles vieram e trocaram. E ainda um outro veio com o mesmo problema, identificaram o problema no lote, depois resolveram. Mas você sabe que quando eu postei isso, e aí eu levantei esse alerta nos meus stories aqui na rede social, muitas mães disseram, mas eu já dei esse antibiótico, ele estava da cor que você pediu para trocar, da cor errada. E aí o meu filho não sarou, ele precisou tomar um antibiótico mais forte. Por quê? Não leu a bula, não viu que a cor estava diferente. E não é que assim, do roxo vai para o verde. Não, ele é sucinto. Então, por isso é importante prestar atenção. Era do amarelo para o bege. É um detalhe. Então, a atenção de ler a bula, de nós pais, é justamente com isso. Mas vocês sabem, eu acho que a maioria das mães viram aqui. E uma outra dúvida que surgiu entre nós, mães, que eu vou aproveitar aqui, sobre quando se fala para armazenar na geladeira, na porta, que a gente sabe que na porta, quando abre, pega um calorzinho ali, ou a gente coloca ali nas prateleiras. Por que fica essa dúvida? Porque a geladeira, ou qualquer um, é indiferente. Porque depois dessa experiência, eu fiquei mais esperta. Agora, qualquer detalhe e faz mesmo toda a diferença. Eu tive vários relatos, não foi só um, de mães que usaram o remédio da forma que não... Ficou mudo. Opa! Bom, vou fazer o seguinte, ó. Deu para entender a sua pergunta, viu, Cláudia? Eu já vou passar para a Lilian, já que a gente está falando de armazenamento, né? E a grande dúvida é na geladeira. Em que local da geladeira? Qual que é a indicação, Lilian? Eu diria que em lugares onde não tenha tanta alteração, tanta variação da temperatura, né? A porta da geladeira, por exemplo, quando a gente abre, ela vai receber o calor externo, então é uma área que sofre bastante variação. Próximo do congelador, do freezer, né? Então vai estar muito mais gelado. Então eu diria e recomendaria na prateleira, né? Principalmente, gente, distante, né, de alguns determinados produtos com cheiros, né, que podem impactar ali no medicamento. Então vamos fazer o seguinte, ó, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mitos e verdades. Tem muitos mitos, assim. Minha avó mesmo falava que não podia tomar tal medicação com leite, que isso fazia mal. A gente vai tirar essa dúvida já para vocês, mas antes eu quero entender do Fernando, que ele estava falando da farmacovigilância, né? Existe algum momento, depois de anos, que o medicamento está, né, na prateleira, está disponível para a população, que a farmacovigilância se encerra para uma medicação ou não? Ela continua para a vida toda? Não, a farmacovigilância ela continua durante todo o ciclo de vida do medicamento. Conforme eu falei, depois que está no mercado, né, não se encerra a farmacovigilância, porque tem muita coisa ainda a se descobrir. E com o produto sendo utilizado por muita gente, sendo comercializado,
é uma oportunidade para que nós possamos ter mais dados nas nossas mãos para poder continuar construindo essa segurança. Então, ó, por exemplo, se está na bula do medicamento que ele causa diarreia, vai causar diarreia em todos os pacientes que usarem o medicamento? Não. É porque, estatisticamente, durante as pesquisas clínicas, vamos supor que 1% das pessoas tiveram diarreia. Então, o que a gente sabe hoje é, de acordo com a nossa base de pacientes que tomaram o medicamento, 1% tiveram diarreia. Agora, será que ele no mercado, com muito mais gente tomando, será que é 1% mesmo essa probabilidade? Não sei. Se as pessoas começarem a nos dizer que estão tendo diarreia, pode ser que não seja mais 1%, pode ser que seja 5%. Ah, 5% é pouco. 5% não é pouco, gente. De cada 100 pacientes que tomam, significa que 5 podem ter diarreia. É diferente de cada 100 pacientes que tomam, 1 ter diarreia. Por isso que nunca para. Sempre nós iremos construir nova informação. Seja coisa nova, coisa que a gente não sabia, ou seja coisa que a gente já sabia, mas que está acontecendo com mais frequência, como é esse exemplo que eu dei da diarreia. Por isso que é muito importante que as pessoas sempre nos deem um feedback do que está acontecendo com os medicamentos que elas estão tomando. Então, só para reforçar, né? Não significa que um sintoma que está lá descrito que a pessoa vai ter aquilo, né? É que durante o estudo clínico ou depois do uso alguém relatou e aí é necessário colocar que aquilo aconteceu para que a pessoa tenha essa clareza e esse esclarecimento, né, Fernando? Isso. Não só as reações adversas, por exemplo, se está descrito na bula, é que pode ocorrer. E normalmente vem essa incidência, digamos assim, essa estatística. Mas pode ser também que o medicamento não tenha o seu efeito desejado. Pode ocorrer que o medicamento não tenha o seu efeito. Na absoluta maioria das vezes, ele vai ter o seu efeito. Mas pode ser que numa pessoa específica, de acordo com vários fatores individuais, ele não tenha efeito. Nossa, se tivesse efeito em todas as pessoas que tomam antibióticos, por exemplo, ninguém morreria de infecção. Então, isso é muito importante que as pessoas tenham esse esclarecimento. A bula é um documento de informação, é um documento científico de informação, mas baseado nas estatísticas que foram registradas. Pode acontecer ou não pode acontecer aquilo que está ali. Mas se está escrito na bula, eu repito, a bula não inventa nada. Se está escrito na bula, é porque alguém já teve aquilo. Então, nós temos que informar as pessoas que há esse risco. Risco é uma questão de probabilidade, né? Pode acontecer. Então, se já aconteceu, pode acontecer de novo. Não significa que vai acontecer com você. Tem que se ler a bula, não com medo daquilo acontecer, mas sim para que você entenda que os medicamentos têm riscos, mas eles têm muito mais benefícios do que risco. Vamos falar de mitos? Vamos fazer um bate-bola sobre mitos que falam em relação à medicação? Eu falei da minha avó, mas é verdade mesmo, sabe? Não pode tomar esse medicamento com leite que não vai funcionar. Existem muitos mitos relacionados ao uso de uma medicação prescrita pelo médico? Lília? Existem. O mais comum, sabe, Tom? Principais aí. Você falando da sua avó com leite, o mais comum é a gente ingerir com água, né? A questão do leite, ela ainda gera controvérsias entre os especialistas, porque há quem diga que o medicamento, alguns princípios ativos, podem se ligar ao cálcio e ter sua eficácia reduzida. Mas quando a gente ingere com outros tipos de líquido, né? Chá, suco, refrigerante, café, existe um risco, né, dependendo do pH da bebida, de alterar a mucosa gástrica, desse medicamento começar a ser metabolizado no estômago, quando na verdade deveria ser metabolizado no intestino. Cada medicamento ele tem sua especificidade.
Então, o correto, quando a gente decide por não utilizar a água, é a gente perguntar para o profissional, né, para o médico ou para o farmacêutico e recorrer à bula, né, para ver qual que é a indicação da bula. E se lá não tem, vamos perguntar para o médico quais, né, os problemas a gente poderia ter ao utilizar algum líquido diferente da água. Outros mitos, e que eu ouço muito, pode usar o medicamento vencido? Ah, venceu, tem 3 meses, 6 meses, eu vou usar e não vou ter problemas? Lembra que eu falei da estabilidade, daquelas características, né, que são mantidas durante o período de validade. Então, se ele está vencido, eu tenho risco sim, né? Primeiro, de não ter a eficácia que eu espero. E tem o risco também de toxicidade, dependendo do nível de degradação ali, né, do princípio ativo. Então, a gente não pode tomar medicamento vencido. Um outro que eu já ouvi também... Então é verdade que não se deve tomar medicamento vencido. Não se deve tomar medicamento vencido. Um outro que eu já ouvi é o seguinte: o médico prescreve o tratamento, por exemplo, por 30 dias. Com 10 dias de tratamento, não sinto mais nada, me sinto super bem. Posso parar a medicação. Não pode, gente, não pode. Se sente bem e acha que pode, mais uma vez, converse com o médico. Por quê? Eu não me sinto, né? O problema ele não é visível, mas ao parar a medicação, eu posso ter uma recidiva. Dependendo da recidiva, ela pode ser pior, né? Então, jamais parar, interromper o tratamento porque eu tive alguma melhora. E já ouvi também que a gente pode aumentar a dose do medicamento de vez em quando, que também não tem problema, né? O médico prescreveu o medicamento, tem alguns dias que eu estou tomando e não percebi melhora. Então, ao invés de tomar 2 comprimidos, um comprimido, uma cápsula, eu vou tomar 2. Ou vou encurtar o período. Então, isso é um risco também de aumentar as chances de ter reações adversas, né? Então, se eu não estou tendo efeito, às vezes é porque é muito recente ou porque a dosagem realmente precisa ser ajustada, mais uma vez, é o médico que faz o ajuste, não é a gente. Sempre falando com o médico. Ó, para quem está acompanhando a live, eu quero ver os comentários. Estão achando esclarecedoras nessas informações? É legal ter o feedback de vocês. Estão chegando algumas perguntas aqui que eu já vou fazer. Mas é importante também falar, né, Fernando, sobre a interação medicamentosa. Algumas pessoas falam assim: olha, não pode tomar esse remédio com aquele remédio. Isso é verdade, né? O que é essa interação medicamentosa? O que as pessoas precisam saber, né, em alguns casos? Olha, Tom, o medicamento é uma substância química, né? Então, química, o que significa? Haverá reações químicas do medicamento dentro do nosso corpo. Uma reação química esperada e favorável é para aquilo que ele combate, é a indicação dele. Agora, se eu tomo mais de um medicamento, é plausível esperar. Não vai acontecer com todos, tá? Nós temos informação já de algumas interações medicamentosas que são importantes, elas estão em algumas bulas, mas é plausível esperar, se a pessoa toma 2, 3, 4 medicamentos, substâncias químicas diferentes, que hajam reações químicas entre esses medicamentos que possam vir a alterar o efeito de algum medicamento. Seja diminuindo, seja aumentando, ou seja acabando com o efeito. É plausível esperar, sim, mas não significa que vai acontecer com todos os medicamentos, porque as pessoas, hoje em dia, precisam tomar, às vezes, mais de um medicamento. Desde que seja prescrito pelo médico, seja uma terapêutica responsável e acertada, tem gente que toma 3, 4, 5, 6 medicamentos no mesmo dia. Idosos, por exemplo. Então, caso não haja interação conhecida entre esses medicamentos, caso não haja nada na bula, então pode tomar. Mas existe sim a possibilidade de interação medicamentosa. Vou dar um exemplo aqui. Anticoncepcionais, por exemplo, na bula dos anticoncepcionais está lá que eles podem interagir com antibióticos, alguns antibióticos. Isso leva a perda de efeito do anticoncepcional.
perda de efeito de anticoncepcional de uma mulher que não quer engravidar significa o quê? Que ela pode engravidar. Então, se ela não quer engravidar, está tomando um anticoncepcional e teve uma infecção, tem que tomar um antibiótico, precisa ver, óbvio, o médico que está prescrevendo esse antibiótico, ele vai saber disso e vai orientar. Precisa verificar se esse antibiótico que está sendo adicionado à terapêutica dela, que já toma um anticoncepcional, se ele não vai interagir com o anticoncepcional. Se for interagir, ela vai ter que ter algum outro método de barreira durante esse tempo que ela está usando esse antibiótico, ou então o médico trocar o antibiótico por um que não interage com o anticoncepcional. Então, interação medicamentosa é um ponto importante, sim. Mas não significa que sempre vai ocorrer. Aquelas interações que a gente já sabe, elas vão estar descritas na bula e os médicos também podem orientar o paciente. Vamos fazer o seguinte, Cláudia, algo que disseram cabeludo aí para você ou compartilharam no seu grupo que você queira esclarecer agora, é a oportunidade. Eu sei que o tempo está voando, mas tem algumas perguntas aqui. A gente vai fazer um bate-bola, não vai deixar de responder, mas eu quero que a Cláudia traga um pouquinho dessa sua experiência com as outras mães. Olha, Fernando, com as mães, são muitas, e eu vou falar para o Fernando que tem relato de mãe no grupo falando que engravidou porque tomou anticoncepcional com antibiótico. Mas tudo bem. Agora eu vou te falar uma experiência de família. Por isso que ela está no grupo, né? Tá lá. Ela daqui a pouco talvez apareça aqui. Minha mãe, a gente falando aí, nós estávamos falando dos mitos e verdades. E ela é de uma geração, mais de 70 anos, que não pode tomar remédio de barriga vazia. E tem um determinado medicamento que ela toma, dentre os 10 do dia, né? Que ela já está naquela idade que já toma bastante medicação aí durante o dia, que tem que ser em jejum. E olha, passaram-se uns 3 meses até a próxima consulta com o médico, que foi um anjo, que explicou, desenhou, fez um teatro, falando que aquele era para ser tomado em jejum e só depois de meia hora que ela deveria se alimentar, por conta da absorção e tudo mais. Mas ainda assim, por mais que esteja na bula, que o médico já tenha falado, que a filha tenha falado, ainda existem, são ainda um pouquinho resistentes. Então, os relatos que nós, agora voltando à sua pergunta, Tom, os relatos que nós ouvimos, eu ouvi esse aí do anticoncepcional e achava que era mito, e não é, tá vendo como é verdade? Existe essa interação. Aí não engravidou por querer, aconteceu mesmo, não, o médico talvez não tenha avisado, não leu a bula, e aí deu no que deu, né? E voltando àquela pergunta que você falou sobre reação adversa, eu que vivo na internet como influenciadora, tomei uma medicação que deixa a vista turva. Aí eu falei, meu Deus, tô ficando cega. Comecei a não enxergar nada, não conseguia mais ler nada no celular. Aí falei, lê isso daí, pelo amor de Deus. Aí estava lá realmente na bula que aquele medicamento causava, embaçava a visão, deixava ela turva quando eu tomava na dose máxima, né? Que foi o que aconteceu naquele dia, foi super indicado, mas o médico não tinha me dito dessa reação. E eu tive. A única também que eu tive na vida, de todos os medicamentos, já foram bastante. Mas aproveitando, Fernando, o que ela disse, não significa que todo mundo poderia ter essa reação, né? É sempre uma análise de risco e benefício. Qual é a função de informar os riscos? Exatamente poder fazer esse peso dos benefícios e dos riscos. Então, para deixar um pouco mais fácil entender isso, os riscos eles têm que ter um grau de aceitabilidade. Vamos supor uma pessoa que está em quimioterapia para câncer. Se ela não tomar aquele quimioterápico, ela vai morrer de câncer. Os quimioterápicos, eles têm como característica provocar reações adversas, por exemplo, vômitos. Não é aceitável para uma pessoa que está em tratamento quimioterápico ter vômitos e ter os benefícios da quimioterapia e não morrer do câncer. Então, é isso que a gente tem que pesar. No caso da Cláudia, que teve essa visão turva,
Se essa reação realmente é descrita para o medicamento, e na dosagem que ela tomou, era uma questão de pesar os benefícios e os riscos. O medicamento estava tendo os seus benefícios, mas ele poderia provocar esse risco da visão turva. Não quer dizer que vai acontecer em todo mundo. Aconteceu nela, por algum motivo, talvez as características genéticas individuais que levam a isso. Mas aquilo que está escrito na bula, repito, são estatísticas que já aconteceram. Tem que ser avaliados em termos de incidência. Pode acontecer. No seu caso, um azar aí genético, digamos assim, aconteceu. Mas é um peso de benefícios e riscos. É isso que a população tem que entender. A dúvida é... Relativamente maior. Relatou? Relatei. Então relatei. Foi o ano passado que isso aconteceu. Demorou quase 40 anos para acontecer. E aí aconteceu e eu relatei. Mesmo tá aí, ó, então, escrito lá. Não, é importante. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um bate-bola rápido, porque o tempo já passou 1 hora. Tem uma pergunta aqui para a Lilian. É o seguinte, são 2 perguntas, tá, Lilian? As condições de armazenamento antes e após o uso devem ser seguidas conforme a bula? E a segunda é, assim como a posologia e indicações de como administrar devem ser seguidas conforme a bula? Com certeza, ou conforme a orientação médica. Lembra que eu falei? Cada indivíduo é cada medicamento tem sua especificidade e o médico é o direcionador. Né? Então, ele pode falar algo diferente da bula, porque ele tem acesso a informações mais técnicas, né? No geral, nós seguimos a bula, mas ele pode dar um direcionamento diferente. Bom, o Fernando falou sobre interação medicamentosa. Tem a pergunta da Márcia Lima. Ela disse o seguinte, medicação com tarja preta pode ser tomada com outra medicação? Na realidade, medicamento com tarja preta, tarja vermelha ou isento de prescrição são classificações para como dispensar o medicamento, ou seja, se ele vai ser com receita ou não. No caso de tarja preta, ele tem uma característica que podem provocar tolerância ou dependência. Não significa que ele não pode ser tomado com outros medicamentos. O risco de interação medicamentosa existe em qualquer medicamento, porque todos são substâncias químicas. Mas não é o fato de ser tarja preta que vai carimbar, esse aqui eu não posso tomar com nenhum mais, porque vai causar interação. Tarja preta não tem a ver com interação. Tarja preta tem a ver com restrição de uso. Só pode ser comprado, só pode ser usado por pessoas que tenham a receita médica, porque esse medicamento que tem tarja preta, ele provoca determinadas características, como, por exemplo, tolerância e dependência. Então, não tem a ver com interação, mas a interação existe porque é uma substância química. Fui claro? Foi super, super claro. Aproveitar quem está acompanhando a live, vai mandando boa noite aqui, que a gente está quase encerrando, mas eu vou ler a sua mensagem. Vou mandar boa noite para vocês aqui no finalzinho da live. Então, por favor, podem escrever aqui nos comentários que eu vou ler. Enquanto isso, eu tenho mais uma pergunta da Fernanda Deligente. Fernanda Deligente, isso. Ela pergunta o seguinte, qual a forma correta de descartar os medicamentos? A gente falou de armazenamento, vamos falar de descartar o medicamento, que também é importante, né, Lilian? Uhum. Na farmácia, nunca jogar o medicamento no lixo, né? O risco de outras pessoas utilizarem o medicamento, né? Acharem tudo. Então, o correto é devolver na farmácia, porque a farmácia vai dar o direcionamento correto para esse medicamento vencido. Tá aí, esclarecido. Eu vou pedir até para a Lilian, porque assim, o papo tá tão bom que dá para a gente continuar mais 1, 2 horas. Mas, Lilian, aliás, Cláudia, eu sei que você também é comunicadora. Vamos dar boa noite para as pessoas aqui, juntos, A Cora Coralina, boa noite para você. Rejane... Eu vi o Lucas Padula também. Beijo para ele. Aí, Glória Sede, boa noite. Live excelente. Pode ir falando aí também, tá? Doutor Ácaro também, boa noite para ele aqui.
Quem mais? Estou subindo um pouquinho aqui para pegar o pessoal que já deixou e nós estávamos ali conversando. A Juliana Navarro dizendo muito didático. O Vitor Brito falando boa noite para a gente. Temos aqui... Eu estou me perdendo, tem muita gente Fernanda falando... Inteligente também voltou. E olha que informação legal. Eu amei, Lilian. Eu não sabia que eu tinha que devolver todos na farmácia, que eu poderia fazer o descarte correto lá. Isso é tão legal de ser falado, da gente disseminar. E os riscos de jogar no lixo, de alguém ter acesso, enfim, até mesmo algum animal na rua, ou enfim, uma criança, às vezes passando, quem mora em rua tranquilo, às vezes criança mexe, pega, e fora as contaminações com água, enfim, né? Muito legal. E qualquer farmácia a gente pode deixar? Sim, qualquer farmácia. Ô, Tom, me perguntaram aqui, né, que a gente está falando sempre de notificar. Para quem que a gente notifica, né? E o que a gente notifica? Legal, importante, vamos lá. A gente notifica para o fabricante, para o profissional de saúde. E o que notificar? Qualquer evento adverso. O que é o evento adverso? Pode ser uma reação adversa, que o Fernando explicou para a gente, pode ser uma intoxicação, um desvio de qualidade. Eu acho que o produto não está bom, mudou de cor, a caixa estava, o lacre rompido, então o desvio de qualidade, uma perda de eficácia, tudo isso a gente deve notificar. E por que é importante a gente notificar? O Fernando falou muito do estudo clínico, né? Durante o estudo clínico, nem todas as informações vão estar disponíveis, né? Não é 100% disponível, principalmente em relação ao efeito, à reação adversa. Por quê? As pessoas submetidas ao estudo clínico constituem um universo muito limitado comparado ao montante de pessoas que vão receber esse medicamento no mercado durante 10, 20 anos. Então, essas informações não estarão completas. E quando nós notificamos, nós contribuímos para uma compreensão melhor do comportamento do medicamento. E também para a avaliação que o Fernando falou, é uma avaliação permanente do risco-benefício. E qual que é o resultado dessa avaliação? Pode implicar na alteração do produto, na alteração das informações da bula e, em casos muito extremos, muito críticos mesmo, da retirada do medicamento do mercado. Então, é super importante, né, a gente ter esse papel de notificar, de ligar lá no fabricante, informar qualquer um desses eventos. Então, e para reforçar a mensagem dessa live, você garante a sua segurança e a segurança de outros pacientes. E é isso que todos nós aqui estamos discutindo, né? Discutindo. A Lilian faz a parte dela, o Fernando faz a parte dele, e a indústria faz a parte, né, de garantir a segurança do paciente, e nós, né, também fazemos a nossa parte, como a Cláudia mesmo disse, né? Relatar, falar, para que isso seja esclarecido e que a pessoa que vai fazer o uso de uma medicação, ela saiba, né, o que pode acontecer. E sempre reforçar que o benefício é muito maior para uma medicação chegar na prateleira de uma farmácia, o benefício é muito maior do que o risco. E se esse risco acontecer, e esse risco normalmente é muito pequeno, você saiba o que fazer, né? Eu acho que saber o que está ali na bula é a tomada de decisão, né? Se acontecer algo, o que você deve fazer? E não se desesperar ou até mesmo passar essa informação como se isso fosse acontecer com todos. Somos pessoas com um organismo diferente, cada um reage de uma forma, e como o próprio Fernando disse, né? A nossa genética, o nosso biotipo, tudo pode interferir, por isso é importante relatar. Bom, quero agradecer a Lilian pelos esclarecimentos, esse sotaque acolhedor, né? Dá até vontade de conhecer a fábrica da Novo Nordisk em Montes Claros, né? Eu já fiz uma live com o pessoal daí, já fiz um tour. Obrigado pelos esclarecimentos, sempre muito... suas respostas foram muito claras, objetivas e muito esclarecedoras. Obrigado, viu, Lilian? Eu que agradeço, sabe, Tom, quando você me pediu para falar da minha rotina na fábrica, eu fiquei me lembrando de quantas pessoas lá utilizam os nossos medicamentos. E assim, outras indústrias farmacêuticas também, né? E se elas não utilizam, elas têm
um pai, uma mãe, filhos, pessoas muito queridas que utilizam e confiam na qualidade, na segurança, né, daquele medicamento. Então, eu queria agradecer muito essas pessoas que confiam e queria agradecer as pessoas que estão lá na indústria, que têm um compromisso, né? E não só na indústria, no sistema de saúde, com a alta qualidade, né, dos medicamentos e com essa preocupação com a segurança dos pacientes. Eu que agradeço, então, por tudo que você disse, inclusive pela sua experiência. É muito legal entender um pouco dessa rotina, né? Muita gente não tem ideia de quantas pessoas trabalham para garantir essa segurança de um medicamento para o paciente. Fernando, também quero agradecer a sua participação, muito esclarecedora, viu? Trouxe muito incisivo e assertivo nas suas respostas e colocações, para a gente entender do lado de cá também, né? Não, eu que agradeço pela oportunidade. A minha mensagem final é o uso racional dos medicamentos. Eu acho que as indústrias farmacêuticas, elas promovem o uso racional dos medicamentos ao prover informação, construindo bulas esclarecedoras, informando quais são os riscos, quais são as indicações, quais são os benefícios. Mas os pacientes também, eles têm que ter a consciência, o esclarecimento de fazer o uso racional. O que é o uso racional? É a pessoa certa para o medicamento, na dose correta, o período adequado, nem mais nem menos, principalmente antibióticos, por exemplo, a Lilian até falou, né? Tem muita gente que começa a tomar um antibiótico e para no meio do caminho. Isso pode provocar depois resistência bacteriana e ter que tomar antibióticos muito mais potentes. Então, o uso racional de medicamentos, na realidade, é uma cultura, é um hábito que deve ser arraigado entre as pessoas para que não faça o uso indiscriminado dos medicamentos, que faça o uso correto, com a orientação e a informação correta que nós da indústria farmacêutica provemos com a farmacovigilância, com a qualidade, com todas as áreas da indústria farmacêutica. Então, a mensagem é uso racional de medicamentos. Isso aí. Então, obrigado, viu, Fernando? Obrigado, Lilian. Agora eu quero ouvir a Cláudia, né, que trouxe toda essa visão, essa experiência, que contribuiu muito para o nosso conteúdo aqui e com certeza se conectou com outras pessoas que estão assistindo, muitas mães também que se viram no lugar dela. Obrigado, viu, Cláudia? Eu que agradeço o espaço, a iniciativa de vocês. Aprendi muito mais hoje. Quantas coisas nós aprendemos aqui, né, Tom? Eu também aprendi. Parar de tomar. Oi? Eu também aprendi um monte de coisa aqui. Sobre o descarte. E o que eu quero pedir aqui enquanto influenciadora é não se automediquem. Informações de internet. Se não tiver ali com o seu médico, ao menos leiam a bula. Ali você vai encontrar diversas informações. Vi uma pessoa aqui perguntando também aonde eles têm que entrar em contato, se tiverem dúvidas. Na caixinha dos medicamentos, geralmente tem o 0800, o saque lá. É através de lá que você vai ser direcionado. E eu quero agradecer mais uma vez o espaço e esse conteúdo que eu acho que eu juro para vocês que eu vou transformar esse conteúdo em reels, em foto, porque a gente precisa informar. Quanto mais informações as pessoas tiverem, mais elas vão fazer o uso correto, como a Lilian falou, ou o uso responsável, como o Fernando disse aqui, e cabe a nós aí disseminar essa informação bacana. Na internet a gente encontra a informação que não deve ser consumida, mas a informação relevante e que a gente deve ali aprender com ela, e essa informação sim a gente deve compartilhar. Aproveitem e compartilhem também. Isso aí, muita gente perguntando se a live vai ficar salva no perfil da Novo Nordisk Brasil. Não, se você não assistiu inteira, tem a oportunidade de acompanhar também. A gente sabe, né, que essa coisa de live começou muito forte durante a pandemia, que as pessoas estavam em casa, mas a gente tem certeza que centenas de milhares de pessoas passaram por essa live e que se uma mensagem já captou, né, ela conseguiu captar essa mensagem, com certeza isso é um trabalho de formiga, que a gente vai proliferando aí o que é conteúdo de verdade.
contra as fake news e os mitos que compartilham nessa rede social. Quero agradecer a todos pela participação, foi uma delícia, aprendi muita coisa. Essa questão de descarte de medicamento eu não sabia, tá? E essa outra coisa de armazenamento, né? Eu sou um cara que toma cuidado, mas eu não tomava tanto cuidado. Depois dessa live vou tomar cuidado redobrado e lembrar sempre de relatar caso esteja tomando uma medicação para tratar alguma questão de saúde, a gente faça essa coisa de relatar. Não temos muito costume, mas a gente tem que criar esse costume, só assim a gente vai melhorar e garantir mais segurança das pessoas que fazem uso de uma medicação. Obrigado a todos, uma boa noite. Live salva. Lilian, Fernando, Cláudia, beijo para vocês. Obrigado por tudo. Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, Obrigado. tchau. Beijo.